Olá! Se você já se perguntou o que de fato define a riqueza de uma empresa, chegou ao lugar certo. Hoje a gente vai desvendar o que eu chamo de DNA financeiro de um negócio. Vamos mergulhar no conceito de patrimônio para entender a história que os números realmente contam. Então a pergunta é essa: como é que se mede a verdadeira riqueza de uma empresa? Será que é só o dinheiro que está lá no caixa? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais completa. E olha, ela diz tudo sobre a saúde e a estrutura de um negócio. Para simplificar, vamos fazer uma analogia com o nosso dia a dia. Pensa na vida financeira de uma pessoa normal. De um lado, tem as coisas que ela possui, certo? Um carro, um celular, um computador. Do outro, tem as coisas que ela deve. Um financiamento, a fatura do cartão de crédito. A diferença entre o que se tem e o que se deve, isso é, na essência, o patrimônio líquido pessoal. E o legal é que para uma empresa a lógica é exatamente a mesma. Agora vamos para os nomes oficiais. A história financeira de uma empresa é tipo uma peça de teatro com 3 personagens principais: o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Entender o papel de cada um deles é fundamental. Começando pelo ativo. Pensa no ativo como tudo de valioso que a empresa tem e controla. É o dinheiro no banco, são as máquinas na fábrica, o estoque lá no armazém e até mesmo direitos, como o valor de uma marca. É tudo aquilo que pode gerar algum benefício econômico no futuro. É o lado positivo da coisa. E do outro lado da moeda, a gente tem o passivo. Se o ativo é tudo que a empresa possui, o passivo é tudo que ela deve. Simples assim. São as obrigações com outras pessoas ou empresas. Fornecedores, bancos, o governo, os funcionários. É o que a gente chama de capital de terceiros. Um dinheiro que veio de fora e que, uma hora ou outra, vai ter que ser pago. E, finalmente, o grande protagonista, o patrimônio líquido. Esse aqui é o pulo do gato. É o que sobra quando a gente pega tudo que a empresa tem, o ativo, e tira tudo que ela deve, o passivo. Essa diferença é a verdadeira riqueza dos donos. É o chamado capital próprio. E aqui a gente consegue ver isso de forma bem prática. Dá uma olhada. Na coluna da esquerda, nos ativos, tem de tudo. Dinheiro em caixa, veículos, imóveis, o estoque e até o valor de uma patente. Já na direita, nos passivos, estão lá as obrigações, empréstimos, impostos, salários para pagar. É literalmente o balanço do que se tem versus o que se deve. Tá, e como é que essas 3 peças se encaixam? A resposta está numa fórmula muito simples, mas super poderosa. É a equação fundamental do patrimônio. E é ela que garante que tudo esteja sempre em equilíbrio. O jeito mais fácil de pensar nessa equação é assim. O que a empresa tem, que são os ativos, menos o que ela deve, os passivos, é igual à riqueza real dela, o patrimônio líquido. É a conta que mostra o que de fato pertence aos sócios. Só que, na contabilidade, o pessoal costuma olhar para essa equação de um outro jeito. Eles dão uma reorganizada nela. E essa simples mudança de perspectiva, ela muda tudo. Ela revela uma verdade fundamental sobre como uma empresa realmente funciona. E a razão está toda nessa imagem. De um lado da balança, nos ativos, a gente tem as aplicações dos recursos, ou seja, onde o dinheiro foi parar. Do outro lado, somando o passivo e o patrimônio líquido, a gente tem as fontes ou as origens desses recursos. De onde o dinheiro veio? Entende? Seja de dívidas com terceiros ou do bolso dos sócios, a origem tem que ser igual ao destino. Por isso que essa balança está sempre em equilíbrio. Certo. Vamos colocar isso em prática para ficar mais claro. Vamos conhecer a empresa hipotética limitada. Estão aqui os números dela. Dinheiro em caixa, o que ela tem para receber de clientes, estoque, veículos e, claro, as dívidas com funcionários, fornecedores e bancos. Um cenário bem comum, né? A conta é bem direta. Primeiro passo, a gente soma todos os ativos da empresa, o que dá um total de R$124 mil. Segundo passo, a gente soma todos os passivos, todas as obrigações, que chegam a R$95 mil. E agora, o passo final. É só fazer a diferença. O patrimônio líquido da nossa empresa hipotética é de R$29 mil. Essa é a fatia do bolo que, no fim do dia, pertence de verdade aos sócios. Mas a análise não termina aí, não. Para a gente entender de verdade a dinâmica de uma empresa, a gente precisa colocar mais uma variável nessa conversa: o tempo. Afinal, uma conta para pagar amanhã é bem diferente de uma dívida para daqui a 5 anos, concorda? É por isso que a contabilidade é esperta. Ela separa tudo em 2 caixinhas. O circulante, que é tudo aquilo que vai girar no curto prazo, geralmente em até 12 meses, e o não circulante, que é o de longo prazo. Isso é importantíssimo para avaliar a liquidez, ou seja, a capacidade da empresa de pagar suas contas do dia a dia. E aqui vem um ponto muito importante. A classificação de um ativo não é algo fixo escrito em pedra. Como essa citação nos lembra,
tudo depende não só do que é o bem, mas principalmente da intenção da empresa e do tipo de atividade que ela exerce. E esse exemplo do veículo é perfeito para ilustrar isso. Olha só que interessante. Para uma loja de sapatos, um carro de entregas é um ativo imobilizado. Já para uma concessionária, esse mesmíssimo carro é estoque, porque ele está ali para ser vendido. Agora, se uma empresa tem um carro de colecionador em exposição, ele pode ser classificado como um investimento. O mesmo objeto, 3 classificações contábeis completamente diferentes. A intenção muda tudo. Tá legal, mas e daí? Por que tudo isso realmente importa? Bom, porque entender essa estrutura toda não é coisa só de contador. É como aprender a ler a história financeira que os números de uma empresa estão tentando contar. Com esse conhecimento, qualquer pessoa consegue olhar para um balanço patrimonial, que é o grande raio-x de um negócio, e entender o que está acontecendo. Dá para ver se a empresa está saudável, entender de onde vem o dinheiro que a financia e, o mais importante, tomar decisões muito mais inteligentes, seja como gestor, investidor ou até mesmo como um fornecedor. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão que é o dilema de qualquer negócio. O que é melhor? Usar mais dívida, ou seja, o passivo, para tentar crescer mais rápido, mesmo que isso aumente o risco, ou usar o capital próprio, o patrimônio líquido, de forma mais segura, mas talvez com um crescimento mais lento. Pois é, não existe uma resposta fácil, e é exatamente nessa balança que o futuro de uma empresa é decidido.